Abra sua Bíblia no livro de Neemias, continuação do estudo. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 1 a 3, depois o versículo 16, depois o versículo 33 a 36. Neemias capítulo 9, versículo 1 ao 3, que diz assim: E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e com pano de saco, e trazia a terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Versículo 16: Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos a teus mandamentos. Versículo 33 a 36: Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houvestes, e nós impiamente nos ouvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, e testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. Podeis assentar? Arrependimento, a base para o conserto. Irmãos, nós já havíamos falado que Neemias, através de um irmão, Anani, soube que Jerusalém estava destruída. Neemias decidiu reconstruir, reconstruiu os muros, reconstruiu as portas, e agora Neemias e Esdras, o sacerdote, proclamam um genuíno avivamento. E nós vimos na terça passada que Neemias, ele proclamou um genuíno avivamento, e quando o povo começou a ouvir a palavra de Deus, o povo começou a reconhecer o seu pecado. E hoje nós iremos no capítulo 8 de Neemias, capítulo 8 e capítulo 9, porque o capítulo 8 fala de Esdras lendo a lei,
e o capítulo 9, nós vemos o povo reconhecendo os seus pecados. Nós vimos o capítulo 9 sendo dividido em 3 partes. Primeiro, a bondade de Deus. Segundo, o erro do povo. E terceiro, o arrependimento do povo. E nós vamos falar um pouquinho sobre este capítulo, sobre o arrependimento, a base para o conserto. Se não tiver arrependimento, se não tiver renúncia, se não tiver viravolta, não há um novo conserto. Só há conserto se tem arrependimento. E nós vimos que Deus, Ele muitas vezes fez conserto com o seu povo. Ainda faz conserto, mas Ele só faz uma aliança na medida que você se arrependa. E o Senhor deseja usar a igreja a fim de promover um grande despertamento espiritual sobre a nossa nação. Todavia isso somente acontecerá quando o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos. Aí eu virei. 2 Crônicas 7,14 fala: aí eu virei e sararei a sua terra. Quando nós falamos de arrependimento, nós vimos uma verdade prática que diz bem assim: quando o povo de Deus arrepende-se de seus pecados, além de receber o perdão divino, ele começa a viver uma fase de copiosas bênçãos. Pastor, por que a bênção não vem para mim? Eu vejo os irmãos do meu lado ser abençoados e para mim não vem nada. E eu quero dizer para você, bênção não é bens materiais. Entendeu? Porque bens materiais, Jesus renunciou, porque o diabo quis dar para ele lá em cima no monte. Olha aquela passagem que Deus fala, que o diabo fala lá em Mateus 4: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Se até hoje você pensava que bênção era através de bens materiais, esquece. Os bens materiais são sinais das bênçãos, não são as bênçãos. A Bíblia fala que esses sinais seguirão aos que crerem. Então, irmão, primeiro você precisa crer, depois Deus vai te abençoar. O que Deus coloca na tua mão não sai pelos dedos. Então, muitas das vezes você até pode conseguir muitas coisas, mas da mesma maneira que você consegue, você perde fácil. Não é bênção, porque a bênção, quando Deus dá, permanece para sempre. Quando eu vejo Neemias e o resultado de um genuíno avivamento, eu vejo o arrependimento e a confissão do povo, e a confissão dos seus pecados. Lá Neemias 9:1, acompanhando na Bíblia, você vê que em Neemias, o capítulo 8, os judeus quebrantados com o ensino da lei, que nós aprendemos na terça passada, renovaram o seu pacto com o Senhor, e eles jejuaram, vestiram-se de saco, confessaram os seus pecados e arrependeram-se de suas iniquidades. Eles, primeira coisa, eles jejuaram, mataram a carne, confessaram os seus pecados, se abriram com Deus, vestiram-se de saco. Uma forma pública de você dizer assim: eu estou arrependido, eu estou triste. Quando as pessoas se vestiam de saco, ou tinha morrido, ou tinha acontecido alguma desgraça, ou eles estavam muito tristes. Olha só o que aconteceu com Jó, ele estava vestindo-se de saco. Moria alguém, estava vestindo-se de saco. Se lembra que Jonas foi pregar para Nínive? Nínive se arrependeu, a cidade toda se arrependeu. Interessante que até os animais jejuaram, coisa que é difícil hoje para gente racional fazer o jejum, né?
Oh, meu Deus do céu, tem que manter esse corpinho. Pois é. Mas Nínive, até os animais não queriam morrer. Até os animais, compara lá, está lá no livro de Jonas. Até os animais jejuaram. Os ninivitas se vestiram de saco. Até o rei se vestiu de saco. Sabe o que é isso? Tirar o seu eu, o seu orgulho e reconhecer que precisa de ajuda. Muitas pessoas não crescem, muitas pessoas não é abençoado porque não reconhecem que precisam de ajuda. Não se vestem de saco. Quando eu vejo o povo de Israel se vestindo de saco, eu vejo sinais do verdadeiro arrependimento. O pano de saco era um tecido rústico, usado em várias aplicações, citado frequentemente na Bíblia como um tipo de vestimenta. Roupas de pano de saco serviam para comunicar certas emoções. Se você via uma pessoa vestida de saco, você já sabia que aquela pessoa estava triste, estava desesperada. Comunicar emoções ou atitudes às outras pessoas. Nem precisava chegar para ela e dizer assim: o que está acontecendo? Não, você já sabia que tinha acontecido algo terrível na vida dela. Em termos gerais, a roupa de pano de saco mostrava a angústia da pessoa. Então você não precisava falar, já aquela veste já falava tudo. Tá com pano de saco, aquelas vestes já falava tudo. E quando eu vejo sinais do verdadeiro arrependimento, que um era um pano de saco, ao se lamentarem, os israelitas não expressaram somente um remorso. A partir de atitudes e gestos demonstraram um sincero arrependimento, pois vestiram-se de pano de saco, trazido da terra, traziam terra sobre si. Se lembra de Jó? Jó, capítulo 2, versículo 12, ele estava tão sofrido, que ele pegava as cinzas e jogava por cima dele. E os amigos, 3 amigos que vieram, melhores amigos dele, ficaram 7 dias, sentado de longe, observando só Jó, não falando nada. Não precisava falar, eles já viam, por causa da situação dele. 7 dias. Quantos dias os teus amigos já têm se afastado de ti por causa da tua situação? Porque tem amigos que se aproximam quando está tudo bem. Você ficou numa situação ruim, você caiu numa fraqueza, os amigos já vêm de longe, já não querem mais que você frequenta, já não querem mais estar perto de você. Jó passou por isso, e Jó nem tinha pecado. Jó estava passando por uma permissão de Deus, entendeu? Por causa do pano de saco, por causa da cinza, da terra. Uma forma de você mostrar em público a situação. O uso da terra sobre a cabeça, por exemplo, denotava tristeza pelos pecados cometidos. E aí você vê Jó jogando terra na sua cabeça, lá em Jó capítulo 2, versículo 12, mas Jó não tinha pecado. Mas Jó pensava que ele tinha pecado. E ele mostrava para todo mundo, com aquele ato de jogar terra na cabeça. Inclusive um daqueles 3 amigos chegaram para ele: Jó, tu está em adultério. Mas Jó não está. Outro amigo diz bem assim: Jó, quem manda tu ser tão bom para os outros? Tá aí, ó. Isso aí é o que? É ingratidão de uma pessoa ser tão boa. Você faz tanto pelos outros e só recebe isso aí, ó. Entendeu? Isso é o olho clínico humano que faz isso aí. Mas o olho clínico de Deus não. O olho clínico de Deus, ele vem lá e diz assim: Jó, quem é que te criou, Jó? Quem é que fez a pele? Quem é que colocou limites no mar, Jó? Quem é que Jó, Deus fez
algumas perguntas para Jó e Jó não conseguiu responder para ele. Entendeu? Jó só soube dizer bem assim: nu eu saí e nu eu vou voltar. Eu sei que o meu Redentor vive. E Jó nem conhecia Deus pessoalmente. Ele cria num ser soberano, mas nem conhecia ele. Quando eu vejo essa forma do pano de saco, é um modo de arrependimento em público. E o que é arrependimento? Significado básico de arrependimento, meus irmãos, é voltar-se ao contrário, é dar uma meia volta. Peraí, eu estou andando aqui, eu me arrependi, eu vou andar para cá. Pastor, por que é difícil se arrepender? Porque a pessoa arrependida, ela anda contra o mundo. E muitas das vezes ela anda sozinha contra o mundo. O mundo está aqui, e você, meu Deus, se eu virar, olha o que eu tenho que enfrentar. Se eu virar e me arrepender, mudar de vida, eu vou ter que enfrentar parente, eu vou ter que enfrentar marido, eu vou ter que enfrentar esposa, eu vou ter que enfrentar filho, eu vou ter que enfrentar charcota lá na firma, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que enfrentar fraqueza, eu vou ter que enfrentar meus vícios, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que assumir. Não, deixa quieto, eu vou continuar aqui. Às vezes eu não quero ir para frente, mas o mundo me empurra, não tem como eu ficar parado. Mas quando eu me arrependo, eu viro, aí não é o mundo que me empurra. Sabe quem te empurra? Faz favor, irmão, né? Quando eu viro para cá, eu estou contra o mundo. A Bíblia diz bem assim, ó: eu estou convosco todos os dias. Vai. Quando você está contra o mundo, você está a favor de Deus. Glória a Deus. Aí ele fala bem assim, obrigado meu filho. Ele fala bem assim, ó: ser forte, varão valoroso, eu estou contigo. Não pasma e não te espante. Eu te farei herdar, eu te farei conquistar. A guerra não é tua, é minha. Vai na tua força, varão valoroso. Isso é andar contra o mundo. Agora, quando você está a favor do mundo, você está contra Deus. Aí a palavra é essa: dura é para ti recalcitar contra os aguilhões. Por quê? Porque tu está contra a palavra de Deus. Você está vindo contra a espada. Aí entra aquela desculpa: por que toda mensagem que é pregado na igreja parece que é para mim? Parece que vem sempre para mim essa mensagem, parece que está contando a minha vida, parece que cutuca nas minhas feridas, cutuca nas minhas falhas. Não, irmão, é que você está contra a espada. Se você está a favor da espada, não. Se você só leva empurrão. Meu Deus do céu, hoje eu andei mais para frente, hoje eu estou mais para frente. Mas está a favor da espada. Quando nós falamos sobre arrependimento, nós vimos algo interessante que o povo de Israel também sentiu depois que começou a ouvir a palavra. Depois que eles começaram a ouvir a palavra de pé, o povo de Israel, eles apartaram-se dos povos idólatras. Capítulo 9, versículo 2, acompanha lá. O relacionamento com os povos estranhos levaram Israel à idolatria, contrariando frontalmente a lei de Deus. Abre a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12. E aí você vai ver o que eles contrariaram. Porque Deus tinha falado que não era para se misturar com o povo lá de fora. Olha o que Deus diz ali: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, era a terra prometida, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Irmãos, por que hoje nós queremos fazer as coisas que o mundo lá fora Deus oferece? Se Deus disse que não é para nós nem aprender, quanto mais fazer. Que mais? Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo,
o teu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem olgueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E o povo de Israel, de pé, diante de Esdras e Neemias ali, e agora eles estão lendo a lei, eles estão lendo toda a palavra, e o povo de Israel começa a ouvir, começa a refletir no que eles fizeram e na situação que eles estavam. Eles começam a refletir na situação que eles estavam. Por isso o sacerdote Esdras determinou aos israelitas que dispensasse as suas mulheres estrangeiras. Que mulheres estrangeiras, pastor? Primeiro, o povo de Israel, quando veio do Egito, muitos já vieram casadinho de lá, com pessoas do Egito. O povo de Israel foi para a Babilônia. O reino norte já se contaminou com a Síria. O reino sul se contaminou com a Babilônia. E agora voltaram um povo misturado, um povo judeu casado com babilônicos. E aí, não dá para servir a Deus assim, não tem condições. Não dá para falar de fé para pessoas que não acreditam. Primeira coisa, peraí, vão ouvir a lei? Querem ouvir a lei? Separo aí. Primeiro, se separam das mulheres estranhas. Se separam das mulheres estranhas. E sabe por quê? Esdras, abre lá, Esdras, capítulo 10. O capítulo todo fala, mas eu vou falar só do versículo 6. Esdras, que é um livro antes de Neemias, capítulo 10, versículo 6 diz bem assim, e Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara, e Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu, e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E o que? Todo aquele que em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos cativeiros. Versículo 11. Ora, agora, pois, fazei confissões ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. Quando Esdras e Neemias convocou o povo para se reunir, teve gente que não queria vir. Esdras capítulo 10, versículo 6 diz que 3 dias eles deram de prazo para o povo se reunir tudo. E quem não viesse seria apartado da congregação. Pastor, trazendo para os dias de hoje, precisamos suplicar, precisamos implorar, precisamos se humilhar para que as pessoas venham ao culto. Tem gente que já faz quase um mês que não aparece na igreja. E quando vem, está tudo certinho perante o homem e perante Deus. Quantas santas ceias você já deixou de tomar? Está certinho com o homem? Pela aparência deve estar, mas perante Deus. 3 dias Esdras e Neemias falaram, reúne o povo, e quem dentro de 3 dias não estiver aqui, já aparta da congregação. E segundo, eu não quero mistura na casa do Senhor. Eu não quero mistura. É judeu e povo estranho, já despede, manda embora. O que é babilônico, vai para a Babilônia. O que é sírio, vai para a Síria. Você sabe por que há rincha entre os samaritanos e os judeus?
por causa disso. Teve um povo ali que não queriam liberar as suas mulheres estranhas. Teve um povo ali que não queriam separar, não queriam purificar. Eles queriam continuar vivendo nesse chove não molha. E ainda queriam ajudar em construção do templo. Queriam trabalhar na casa do Senhor nessa situação. Não, não pode. Ou você conserta a tua vida, ou senão não vai conseguir trabalhar na casa do Senhor. Porque tudo que for colocado na tua mão não vai prosperar. Esdra, Neemias, eles começaram a fazer uma limpa. Começaram a fazer uma separação. E eles falaram para o povo: ah, pastor, mas como? Eles falaram depois que começaram a ler a palavra. Neemias já começou lendo Deuteronômio, capítulo 18, 9 a 12. Pronto, já jogou o povo contra a palavra. A situação de você está aqui. E se nós queremos um genuíno avivamento, se nós queremos que a glória do Senhor desça nesse templo e proteja a nossa cidade, primeira coisa, precisamos tirar o pecado do meio do povo. O povo começou a ouvir, o povo começou a estudar, e diz a Bíblia que 6 horas demorava todo dia. 3 horas o povo ouvia, e 3 horas o povo se lamentava, o povo se arrependia, o povo confessava. Tudo isso aconteceu, meus irmãos. E diz a Bíblia, o arrependimento na Bíblia significa mudar ou voltar-se. A palavra indica que deve haver uma completa mudança do indivíduo. Agora, vivendo um grande e autêntico avivamento, o povo apartou-se primeiro dos costumes pagãos, lá de fora, lá do mundo, entendeu? E não é fácil você se apartar dos costumes lá de fora, porque lá fora é sempre mais legal, lá fora é sempre melhor, lá fora é sempre mais atrativo, pois é. E eles apartaram-se das mulheres estrangeiras. Irmãos, não é só as mulheres, é os homens também. Inclusive teve filhos nessa relação. Houve filhos nessa relação, pois é, a consequência do pecado. Deus falou: vocês vão entrar nessa terra, não se misture com esse povo, não faça aliança com esse povo. Eles não são judeus, eles são inimigos. É para você entrar matando, não entrar fazendo aliança. Mas é tão bonitinho. Olha o que aconteceu com Saul. Teve uma mensagem que eu preguei aqui, os erros de Saul, que era para ter matado o rei, matado tudo. Ele trouxe as ovelhinhas, trouxe um monte de coisa para Israel. O preço sempre será grande. Mas aí eu vejo a valorização da lei do Senhor, né? E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, segundo Neemias 9:3, parte A. Mais uma vez a lei do Senhor é exposta, sua leitura e explicitação tomaram a quarta parte do dia. Foram exatamente 6 horas de leitura e confissão. Aí, quando houve a confissão, nós vimos que eram cerca de 6 horas diárias de ensino, e todos ouviam atentamente. Eles não se distraíam com nada. 6 horas de ensino, e o povo ouvia atentamente. Hoje, quando nós temos meia hora de culto de ensino, 1 hora de culto, meia hora você presta atenção, na outra meia hora você procura se distrair com alguma coisa, porque não suporta. Eu nunca vi dar tanta canseira quanto no horário de culto, tanta fadiga quanto no horário de culto. 6 horas todo dia. Eles ouviam de pé, irmão. E lá não é não, lá era no sol. De pé, das 6 ao meio-dia, de pé, ouvindo alguém ler a lei. Todo dia, 21 dias. E a palavra de Deus é um alimento da alma. E aí eu faço uma pergunta: quanto tempo a tua alma
está jejuando. Outra coisa que eu vejo quando o povo começou a se arrepender, nós vimos que o povo começou a ouvir a palavra do Senhor, o povo começou a ver a situação que eles estavam, a situação que os pais deixaram eles também, porque o povo muitas das vezes não estava naquela situação porque eles queriam. O povo talvez estava naquela situação porque os seus reis, teve muito rei ali que não agradou a Deus, teve muitos pais que não agradaram a Deus, e os filhos vão crescendo junto, aprendendo naquela situação. E nós vimos a confissão dos pecados deles. Igual tempo foi dedicado à confissão dos pecados na outra parte do dia. E nós vimos eles confessando os seus pecados. E existem dois tipos de confissão. Em nossa derrota, fracassos, prejuízos, outros sofrimentos, só existe dois caminhos. Ou você se humilha, clama, se arrepende, muda de sua atitude, ou você endurece a sua cerviz, reclama, persiste no erro. Pastor, me dá um exemplo de pessoas que fizeram isso. Adão e Eva. Adão e Eva, em vez de se arrepender, eles disseram bem assim: olha, foi a mulher, foi a serpente e foi Satanás. Por isso não tem nada a ver com isso. E nós estamos pagando até hoje por causa daquele problema lá de trás. Pastor, e um exemplo aqui, Davi pecou com a Betseba. Davi se arrependeu e não perdeu o trono, ao contrário de Saul, que pecou e ainda quis rasgar a capa de Samuel. Perdeu o trono. Perdeu o trono. Nunca mais um descendente de Saul iria subir ao trono. Davi, pastor, Davi era para ter perdido o trono, mas ele se arrependeu. Por isso que ele é tido como o segundo coração de Deus, porque ele podia ter seus vacilos, mas ele era rápido em se arrepender. Ele reconhecia, não era problema para ele se vestir de saco, não era problema para ele jogar terra na cabeça, não, mas era rei, não tem problema. O mais importante é eu me arrepender. Quando eu vejo arrependimento, aí eu vejo Neemias relembrando a história do seu povo. E os judeus passaram a recordar os fatos. Lá em Neemias capítulo 9, versículos 7 a 9, nós vimos que os judeus começaram a recordar os fatos. Desde Abraão, passando pelo êxodo, a sua peregrinação no deserto, o relato culminante com a posse da terra prometida, onde foram eles abençoados em todos os seus empreendimentos. E você já parou para imaginar quanta coisa Deus tinha feito para esse povo? Deus fez Abraão sair da sua parentela. Primeiro milagre, Abraão não podia ter filhos, pronto, lá veio Isaac. Segundo milagre, Abraão foi liberto do Egito. Por quê? Porque o faraó ia possuir a mulher dele. Deus foi lá e colocou uma praga lá no Egito, e o faraó teve que libertar, ainda deu até presente que não deveria nem ter aceitado. Cuidado com os presentes do Egito, cuidado com o que faraó dá para vocês. Tem presente que você precisa rejeitar. Agar, Abraão deveria ter rejeitado. Não, Agar é tão fofinha, tão lindinha, coisa linda, vem cá, vamos para nossa casa. E acabou com o casamento de Abraão. Quase botou a perder a promessa. Depois veio Abraão, Isaac, depois veio Jacó, depois vem Israel vem José. José vai lá, Deus coloca ele lá como governador. Depois morre José, morre o faraó. E aí? E aí o povo de Israel se torna escravo. Mais interessante é que o povo de Israel foi colocado a fazer coisas que o Egito não gostava de fazer. Então cuidado quando você vai brincar com as coisas do Egito. Eles nunca vão colocar você a fazer algo que eles querem fazer. Eles querem fazer algo, querem botar você a fazer algo que eles não gostam de fazer.
Israel foi trabalhar de escravo, trabalho que os egípcios não gostavam de fazer, sobrou para os israelitas. Mas Deus levantou um homem de dentro, lá de Faraó, lá da casa do Faraó, mas era hebreu sim, mas foi lá dentro que Deus levantou ele, chamado Moisés, adotado pela família real. Tira o povo de Israel, leva o povo de Israel para o Egito. Antes de sair, Deus coloca 10 pragas lá no Egito. Isso tudo o povo está relembrando agora. Deus tira o povo do Egito, coloca o povo em caminho, em marcha, chega no meio das montanhas, na frente do Mar Vermelho, pronto. E agora Deus abre o mar para o povo passar. Neemias e Esdras estão lendo a lei e o povo só ouvindo. Passaram por Mara, água na rocha, fresquinha. Acabou o suprimento do Egito, Deus começou a mandar maná do céu todos os dias, e o povo ouvindo a lei. Quem não ouve lei não consegue se arrepender. Quem não ouve a palavra do Senhor não reconhece que está em pecado. O povo lá de Israel começaram a ouvir a lei todo dia, e eles começaram a refletir na situação que eles estavam. Chegaram no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com eles, e eles prometem, os pais deles prometem: nós vamos ser fiel a ti, não vamos nos prostrar a nenhum Deus, nada. Pois Moisés só foi ficar 40 dias em cima do monte para receber as tábuas da lei. Quando Moisés desceu, o que o povo de Israel tinha feito? Através de um líder que ele era um fraco, ele se deixava levar pela pressão do povo. Irmãos, não podemos ser fracos, porque senão a igreja vira uma bagunça. E a igreja não é bagunça, a igreja não é boate, a igreja não é um clube, a igreja é onde a glória do Senhor vem a descer todos os dias. Por isso não pode ter imundícia. Mas naquele dia, o Arão se deixou levar. Por quê, pastor? Porque o povo queria um bezerro. E por que Arão construiu um bezerro, ou deixou o povo construir um bezerro? Porque bezerro era o deus do Egito, o deus Apis, um deus preto, um bezerro preto com manchas. Esse era o deus Apis lá no Egito. E se você olhar na palestra de Israel, eu falei de catatumbas achadas lá no Egito, que não era de faraó, era de animais, inclusive bois. E qual foi o Deus que eles levantaram lá no deserto? Depois de ter feito um pacto com Deus, um bezerro. Lá vem Moisés descendo, e de Deus pagão Moisés se conhecia, já via que o povo já tinha cedido para a idolatria de novo. E Neemias lendo a lei, Esdras lendo a lei ali, e o povo refletindo. Chegaram diante de Israel. Deus falou bem assim: Josué, agora assume você, atravessa o Jordão, aí assume Jericó, Josué, depois assume Ai, e vai derrotando tudo, mas não faz nenhuma aliança com ninguém, mata tudo. Não case com ninguém de fora, case com o da família. E nós vemos hoje, meus irmãos, a maioria dos casamentos que são feitos de dupla, são feitos de jugo desigual. Pode ter certeza, 25% consegue converter, mas 75% não. 75% pode ter certeza, hoje está na igreja, amanhã vai estar lá fora. Você sabe por quê, pastor? Sei, eu vou te provar. Vai para Gênesis 6, você vai ver que Deus destruiu o mundo por causa que o povo estava andando, casando e davam-se em casamento com pessoas de fora. Esaú saiu de casa e casou com pessoas de fora. Vamos mais para frente, Sansão saiu de casa e casou com pessoas de fora. Vamos um pouquinho mais para frente.
Sodoma e Gomorra. Ló saiu casado, mas os seus filhos estavam namorando com pessoas de fora, e Deus destruiu a cidade também. Israel perdeu a sua bandeira, porque se corromperam, se prostituíram, com pessoas de fora. E agora eles voltaram do cativeiro, voltaram tentando possuir a terra, mas Deus mandou falar através da sua palavra: não, mistura não, separa aí, se liberte do povo estranho, abra a mão do povo estranho, senão não vai ter pureza aqui na minha casa. Abra a mão do povo estranho. Vamos para frente? O que a Bíblia diz mais? Quando nós vimos eles relembrando a história, nós temos aqui um monte, que nós não vamos entrar em detalhes, mas eu acabei de falar aqui, né? Desde os juízes, desde a advertência, o resultado do cativeiro, os apelos a perdão, tudo nós vimos aqui, mas nós queremos entrar um pouquinho no detalhe de Deus clemente, a misericórdia de Deus. Por que Deus não destruiu essa cidade? Por que quando o povo de Israel, nós vimos lá que o povo de Israel no deserto, mesmo reclamando, mesmo murmurando, por que Deus não fulminava esse povo? Por que Deus deixou a nuvem e a coluna de fogo ainda guiando esse povo? Um povo rebelde, um povo ingrato. Por que Deus não matou tudo? Você já vai entender por quê. Apesar de muitos pecados cometidos pelos judeus, Deus não os desamparou. Neemias 9:31, o que diz lá? Neemias capítulo 9:31. Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Por tua grande misericórdia não nos destruíste. O que é misericórdia? Misericórdia vem da palavra misericórdia. Miséria, córdia, coração. Quem tem misericórdia coloca a miséria da pessoa dentro do coração. E o que Deus fez? Ele teve misericórdia de nós, teve misericórdia do povo de Israel. Ele botou a nossa fraqueza, nossa situação. Ele pegou: não, vem cá aqui dentro do meu coração. Eu não vou destruir você não, eu vou te ensinar. E olha só, meus irmãos, quando eu vejo Deus ensinando, os sinais com respeito à bondade de Deus, Neemias nos ensina algumas importantes lições. Veja algumas, olha só. Em primeiro lugar, o cuidado de Deus é baseado em quem Deus é e não em quem nós somos. Tá? Se Deus nos tratasse como merecemos, estaríamos desamparados. Mas Deus não trata como nós merecemos. Outra coisa, suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Somos poupados porque Deus é perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Está lá no capítulo 9, versículo 17. Outra coisa, segundo lugar, a direção de Deus na vida do seu povo é fruto da sua imensa misericórdia. Quando eu vejo isso, capítulo 9, versículo 19, eu vejo: o povo foi rebelde todo o tempo, na peregrinação do deserto. Eles murmuravam, blasfemavam, fizeram ídolos e adoraram e cometeram toda sorte de devação. Mas por causa da multidão da misericórdia de Deus, não faltou o povo direção. Está lá no versículo 19. Deus não deixou o povo perdido no deserto. Deus não tirou a nuvem que guiava o povo. Deus não cortou o suprimento que vinha do céu, que era o maná. Mesmo o povo sendo ingrato, Deus não fez isso. Outra coisa, terceiro lugar, a bondade de Deus revela-se na provisão espiritual. Quer ver? Deus lhe concedeu o Espírito Santo para ensinar. Deus lhe deu a si mesmo. Deus mesmo os ensinou. Não os deixou na ignorância, nem permitiu que seus pés brilhassem
em estradas de trevas. O Espírito do Senhor estava naquela nuvem, naquela coluna de fogo. E quando a presença do Senhor pairava sobre o tabernáculo, a Bíblia diz que a nuvem do Senhor descia sobre o tabernáculo. Se lembra de Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, que mandou o menino subir para dar uma olhada se tinha algum sinal no céu? O que ele viu? Eu vejo uma pequena nuvem, a presença do Senhor. Outra coisa, meus irmãos, quarto lugar, a bondade de Deus revela-se na provisão material. A bondade de Deus não se revela só na provisão espiritual. A bondade de Deus se revela na provisão espiritual, na provisão material também. Quer ver? Ó? Deus deu maná, água, veste, calçado. Isso durante 40 anos. Você usa uma muda de roupa 1 ano, você já manda para o brejó. O povo de Israel saiu do Egito com uma muda de roupa, um calçado. Se fosse hoje, nós sairíamos com um terno, uma gravata, um sapato, uma meia. 40 anos, diz a Bíblia, que o povo ia crescendo e os calçados iam crescendo junto com o povo. Você já viu que milagre? Você já viu que Deus tremendo? Se você andar na presença do Senhor, tem muita coisa que você acha que não vai dar certo, vai crescer sim, você nem vai perceber. Tem muita provisão material que você acha que não vai dar, mas eu provo para ti que dá. É só você estar debaixo da presença do Senhor. O povo de Israel saiu do Egito com uma muda de roupa, um calçado, começou a andar no deserto. Andar no asfalto é bom, vai andar no deserto. Começou a andar e Deus mantinha aquela roupa intacta, aquele calçado intacto. Se o teu filho ia crescendo, a roupa ia crescendo junto, porque não tinha de onde tirar roupa. Eles eram peregrinos. Pensa no povo ali ouvindo a palavra de Deus e começaram a relembrar do que Deus tinha feito na vida deles. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a refletir no que Deus tem feito na tua vida, do que Deus já fez na tua vida, de quem você era, de quem você é hoje. Você não para refletir, porque você não para ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz nós refletir. Vamos para frente. Quinto lugar, nós temos a bondade de Deus revela-se na família. Olha só que interessante. Presta atenção, capítulo 9, versículo 23. Os filhos são herança de Deus. Eles são flechas na mão do guerreiro. Eles são símbolos de bênção de Deus. Eles tiveram filhos que saíram do cativeiro e entraram na terra da promessa. Seus filhos foram libertos e foram vitoriosos, irmãos. A Bíblia diz, lá em Êxodo 12, 38, que saiu aproximadamente 600 mil homens de Israel, né? Lá do Egito. 600 mil homens que tinham capacidade de trabalhar. Então aproximadamente saiu 3 milhões de pessoas. Beleza. Mas o que a Bíblia fala no 9:23? Vamos dar uma olhada lá no capítulo 23. A provisão revela-se na família. Olha só, 9:23. E multiplicaste, olha só, Esdra lendo a lei para o povo de Israel. E multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e as trouxeste à terra, de que tinhas dito a seus pais, que entraria nela para a possuírem. Se multiplicou, então quer dizer que dobrou ou triplicou. Vamos falar que dobrou. Da saída do Egito até chegar em Israel, até ali naquele tempo, Deus multiplicou os filhos. Então de 3 milhões foi para aproximadamente 6 milhões.
Você está vendo? Mesmo o povo sendo rebelde, Deus não tirou a fertilidade deles. Multiplicou, a Bíblia diz, como as estrelas do céu, uma metáfora, como a areia da beirada da praia, outra metáfora. Assim foi multiplicado os filhos dos israelitas. Outra coisa que nós temos que aprender aqui, o sexto, a bondade de Deus revela-se na herança imerecida. Olha só, o povo de Deus, eles não tinham mais merecimento, mas Deus exerceu seu juízo sobre as nações ímpias que viviam naquela terra, e deu essa terra aos filhos de Israel. Eles receberam a terra Canaã de graça. Eles receberam a terra que mana leite e mel, sem precisar fazer nada, a não ser entrar e possuir. E é interessante, mas quando eu vejo o arrependimento, quando eu vejo Neemias e Esdra lendo a lei para o povo de Israel, eu vejo o povo reconhecendo o que Deus fez, mas eu vejo também o povo reconhecendo que o povo deixou de fazer ou fez errado. Eu vejo o povo vendo a sua própria ingratidão. Em primeiro lugar, eu vejo que Neemias passa a bondade de Deus para a ingratidão do povo. Tratando dessa triste realidade, Neemias poupa 4 aspectos da ingratidão do povo. Primeiro, a desobediência do povo passa pela desobediência ostensiva da palavra. O povo estava desobedecendo quem? A palavra, a lei que Deus tinha dado lá no Monte Sinai. E quando você desobedece a palavra, Deus também é fiel com a palavra, porque Deus falou bem assim: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados; se vocês me desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. O povo estava sendo amaldiçoado porque Deus é fiel na sua palavra. Então não adianta pedir oração para um rebeliado, para um desviado, para uma pessoa que está contra a palavra, porque não, nós temos que deixar Deus ser fiel com a palavra dele. Não existe. Deus fala bem assim: se vocês não me obedecer, vai acontecer isso. E aí a gente vai contra. Oh, não, irmão, cuidado, porque às vezes nós somos punidos também, porque nós queremos que Deus tolera pecado. Deus não tolera pecado. Deus, ele é fiel, Deus, ele é imutável. E o que estava acontecendo com o povo de Israel, 70 anos de cativeiro, perderam a bandeira e receberam agora em 1964, foi consequência de desobediência. O povo deixou de obedecer a palavra. E Deus não deixa de ser fiel com a palavra dele. Se a palavra dele diz bem assim: se você não me obedecer, vai ser amaldiçoado, vai ser amaldiçoado. Eu fecharei as janelas do céu, eu fecharei as janelas do céu. Eu tenho que ser fiel na minha palavra. Quem quebra a aliança não é Deus, quem quebra a aliança é o homem. Vamos para frente. Quando nós vimos a segunda coisa, o segundo lugar, a desobediência do povo passa pela deliberação, esquecimento dos milagres de Deus. A ingratidão fere o coração de Deus, irmão. A ingratidão, lá do jardim do Éden. Deus deu um jardim, Adão não agradeceu. Deus deu uma Eva, Adão não agradeceu. Era para Adão e a Eva morrer naquele dia. Deus poupou a vida deles, Adão não agradeceu. Deus fez a Eva ser fértil, Adão e Eva não agradeceram. Vamos trazer para os nossos dias. Você está agradecendo a Deus? Você está sendo grato a Deus pelo que Ele faz por você? Ou você está que nem o povo de Israel, só clama por misericórdia quando estão passando por problema? Quando não estão mais com o problema, pegam e viram as costas para o Senhor. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Depois que eles entraram e possuíram a terra, quando eles viram que ficaram riquinhos e bem aconchegante, eles viraram as costas para Deus. É o que acontece nos dias de hoje. Deus nos dá promessas, Deus nos dá um monte de coisa,
Deus nos dá um monte de bênção, e quando nós possuímos essas bênçãos, nós viramos as costas para Deus, deixamos Ele lá sozinho e achamos que conseguimos andar sozinhos sem Ele. O povo de Israel virou as costas para Deus quando entraram na terra prometida. Quando viram que estava bem, acharam que agora, não, até agora nós era dependente desse Deus aí. Agora, a partir de agora, não quero mais ser dependente dele. Agora eu vou andar sozinho. Agora eu já tenho terra, já tenho posses, já tenho casas, já tenho dinheiro no banco. Agora já tenho emprego. Agora eu não preciso mais de Deus. Aí o que Deus faz? Deus entrega vocês para os inimigos. Entendeu? Deus entrega vocês para os inimigos, assim como entregou Israel para a Síria e para a Babilônia. E ainda mandou o profeta Jeremias dizer bem assim, ó: se entrega, porque é de Deus isso que está acontecendo. É permissão de Deus isso que está acontecendo. Por que isso? Porque quando nós queremos Deus, a gente sabe correr atrás. Quando nós estávamos escravos lá no Egito, fazendo tijolo com palha, apanhando dos carrascos egípcios lá, sendo humilhado pelo povo egípcio, aí nós clamamos: oh Deus, liberta nós daqui, me tira dessa situação. Aí Deus levanta alguém, vai lá, põe 10 pragas no Egito e tira nós dali, pois dali um pouquinho nós já começamos a... Deserto? Por que não volta para o Egito de novo? Entendeu? Mas aqui no deserto, mas o que nós estamos fazendo no deserto? Não estão fazendo nada. Porque se Deus te levou para o deserto, pode ter certeza que Ele vai arrumar pão, Ele vai arrumar água, Ele vai cuidar das tuas vestes, Ele vai cuidar do teu gado, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai estar diante de você. Mas o problema é que você não quer estar diante dEle. O povo de Israel não precisava trabalhar no deserto, só precisava obedecer, pois nem isso eles não conseguiam fazer. Se você ficar na presença do Senhor, tu pode ter certeza que as portas dos céus estarão abertas para você. Mesmo no deserto, não vai faltar nada para você. Agora, não adianta estar na casa do Senhor pensando lá no Egito. Não adianta você estar na casa do Senhor com o coração lá no Egito. Não adianta. Você precisa estar na casa do Senhor com o seu coração cheio do Senhor. Vamos para frente. Terceiro, como nós vemos, em terceiro lugar, a desobediência do povo passa pela saudade e passa pela a saudade passada de escravidão, né? A saudade do passado da escravidão. Olha só, eles se cansaram de Deus, ficaram enfadados de Deus, cansaram de ser um povo santo. Eles se rebelaram e buscaram um líder espúrio, reduzindo-los à terra da servidão. No coração eles voltaram para o Egito. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quantos já estão cansados de Deus? Quantos já estão cansados de Deus? Reflita. O povo de Israel estava das 6 ao meio-dia, de pé, ouvindo a palavra do Senhor. E ainda eles se arrependeram dos seus pecados. Quantos hoje já se cansaram? Tenho que ir para o ensaio do círculo de oração. Não, estou cansado. Eu tenho que ir para o ensaio de Shekinah. Estou cansado. De novo tem que cantar esse hino. Estou cansado. Não vejo a hora. Vamos na igreja. Não vou mais. Que beleza. Então não vou ficar em casa. Amém. É uma alegria para ficar em casa. Para ir na igreja é aquela luta, é aquela guerra, é aquela tribulação. Por quê? Porque você já se cansou de Deus. O povo de Israel já estava cansado de Deus e não tinha nem tomado posse que Deus tinha prometido para eles. Sabiam que tinham a terra prometida para eles, esperando. Eles ainda não tinham chegado na terra prometida, pois já estavam cansados. Queriam voltar para o Egito. Queriam voltar lá para o Egito. Interessante isso.
Vamos para frente. Último tópico. Nós vemos que o quarto lugar, a desobediência. Apertei no botão errado. A desobediência do povo de Deus passa pela apostasia da adoração. Sentiram vontade de voltar para o Egito, se cansaram de Deus, e quando a pessoa se cansa de Deus, ela começa a inventar coisa para adorar a Deus. E aí nós vimos que o povo de Israel, quando começou a cansar de Deus, começou a querer levantar líderes para lhe liderar na direção errada. Entendeu? Moisés estava no Monte Sinai, e o povo de Israel ali querendo fazer motim para levantar um líder para fazer o quê? Para fazer eles voltar para o Egito. Trocaram Deus por um ídolo feito por próprias mãos. A idolatria é um pecado que ofende a espiritualidade e a santidade de Deus. A idolatria despreza a Deus e afronta a sua natureza. Ela torna as pessoas abstusa na terra e as impede de entrar no céu. Quando você cansa de Deus, você cansa das coisas dele também. Você cansa da palavra dele. Aí você começa a buscar coisa lá de fora, porque é melhor, é criatividade, é inovação. O que está acontecendo hoje nas igrejas? Pessoas cansadas de Deus, levantando pessoas para lhe liderarem com inovações no mundo, coisas lá de fora. Aonde precisa numa igreja, para arrebanhar o povo, precisa ter um show. Aonde para o povo, a se alimentar da palavra, precisa ter um pregador internacional. Precisa ter alguém de nome e renome. Senão o povo não vem para a igreja. Por quê? Porque o povo já cansou de Deus. A igreja só enche em tempo de festa. Só há conversão quando tem pregador de fora. Quer ver? Alguém vem de fora, você vai ver quantos vão começar a vir. Por quê? Porque o povo se cansou de Deus. O povo não quer mais servir a Deus, eles querem servir a homem. Aí o que está acontecendo? Está se levantando lobos e devoradores. Estão escandalizando a muitos aí fora. Por causa que o povo se cansou de Deus. O povo de Israel se cansou de Deus também. E nem tinha tomado posse da terra prometida. Muitos morreram no deserto porque se cansaram de Deus. E muitos podem morrer aqui nessa terra e não tomar posse da terra prometida lá no céu. Por causa do quê? Porque estão se cansando daquele que nunca tem deixado faltar nada para você. Estão se cansando daquele que tem provido o maná, tem provido a água, tem te livrado de muitos acidentes, muitas doenças. Se você pela tua vida, você já nem deveria estar mais aqui, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está te dando chance, Ele está te levantando, Ele está te sustentando, Ele está direcionando você. Por quê? Porque Deus não se cansou de você. Glória a Deus. Quando eu vejo esse povo reconhecendo a sua ingratidão, eu vejo a disciplina de Deus e a inconstância do povo, eu vejo a reflexão, eu vejo algo que reflete na rejeição a Deus e na sua mensagem, e no mensageiro. Se lembra que se você rejeita a mensagem de Deus, você rejeita também o mensageiro. E você se lembra quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras falando com os discípulos? Depois Jesus virou para Jerusalém e falou bem assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Por que Jerusalém? Jerusalém são os judeus. Por que Jerusalém estava matando os próprios profetas? Porque estavam rejeitando a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra do Senhor é matador de profeta.
Quem mata profeta não consegue semear. Deus precisa de semeadores e não de matadores. Outra coisa que nós temos também, meus irmãos, releva-se por intermédio de uma volta superficial e utilitária para Deus. 9:27. O que diz ali em 9:27? O povo, eles se arrependiam, porque Deus os entregava na mão dos inimigos. Abre lá a sua Bíblia, no livro de Neemias 9:27. Deus os entregava nas mãos dos inimigos. O povo se arrependia, porém quando Deus vinha livrava ele dos inimigos, quando eles estavam bem bom, eles voltavam de novo a praticar as coisas erradas. Porém, 9:27. Porém que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, que era sofrimento, clamando a ti, desde os céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes desse libertadores, que os libertavam da mão dos seus angustiadores. Vem 28. Porém em tempo repouso, quando eles estavam bem, tornava a fazer o mal diante de ti. Está vendo como o povo é ingrato? Pastor, mas isso não acontece mais nos nossos dias. Quantas pessoas que pediram assim: pastor, ora pelo nosso visto, a hora que sair o nosso visto eu vou começar, nem vou falar. Entendeu? Pastor, ora pela minha saúde, porque aí eu vou começar a ajudar, aí eu vou começar a fazer, aí eu vou, pastor, eu vou me endireitar, eu vou aceitar Jesus, eu vou ficar na igreja, eu vou servir ao Senhor. Pastor, enquanto eu estou passando por problema de doença, me dá vontade de fazer muita coisa, pois é Deus entrar com providência, eu esqueço dele. Está ali, irmão, está na Bíblia, não é eu que estou falando. Aí Deus coloca algo pesado mesmo. Aí você diz: eu não sei porque Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você não, você esqueceu dele. E agora você só está colhendo o que plantou. É simples. Não sai debaixo da nuvem que você não vai pegar sol, e não vai passar frio também de noite. Fica ali, obedece o Senhor, faz as coisas que Ele mandou fazer direitinho, sirva ao Senhor com fidelidade e amor. Tu vai ver que não vai faltar nada. Não faz barganha com o Senhor que não dá certo. Tudo que entra sai pelos dedos. Outra coisa que nós já vamos encerrar, Camila se prepara. A disciplina de Deus, nós vemos aqui, ó, quem não obedece a palavra é disciplinado com a palavra. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel dos dois lados. Quem se volta para Deus arrependido sempre é. Isso aí, alguém entendeu a mensagem? Quem se volta para Deus arrependido sempre é perdoado. Não adianta você vir para Deus e não se arrepender. Não vai mudar nada na tua vida. Nem a oração que alguém vai orar por você vai fazer efeito. Porque primeiro a oração, você vai precisar da fé sua. Quando Jesus encontrava as mulheres lá que estavam com problema, Jesus fala bem assim: ó, filha, a tua fé te salvou. Não foi a minha, foi a tua fé. Então o arrependimento é a base de nós sermos perdoados. E o povo, depois que ouviu toda aquela passagem, toda a lei, o povo suplicou por misericórdia. O povo suplicou, e a súplica do povo, o reconhecimento tardio de quem é Deus. Ali eles reconheceram: meu Deus, mas nós fizemos tudo isso, os nossos pais fizeram tudo isso, meu Deus, mas olha só como Deus é misericordioso. Ele podia ter matado nós no deserto. Quando eles viram o reconhecimento que o pecado se estende aos líderes políticos e religiosos, a culpa não era só deles, a culpa foi dos reis também antigos, dos pais, dos falsos sacerdotes, que ensinaram eles a fazer idolatria. Quer um exemplo? Olha, Acabe, o rei Acabe, era um judeu,
O que ele fez? Ele não casou com um judeu, ele foi buscar lá fora, lá no Líbano, uma mulher chamada Jezabel, e botou a perder Israel. Mas não ficou por aí, porque Deus sempre levanta um com autoridade para falar a verdade. Jezabel tinha 800 e alguma coisa na sua mesa, pago por ela, profetas que só falavam mentiras, casa cheia, pois quando apareceu Elias já chegou falando assim, ó, não vai ter mais água na terra. E aqueles 800 e poucos profetas não conseguiram dizer assim, vai ter, Acabe, pode ficar tranquilo que vai ter. Não. Quando Elias falou bem assim, Acabe, coloca os profetas de Baal tudo lá em cima do monte, nós vamos provar agora diante do povo de Israel quem é Deus, e quem for Deus vai mandar fogo do céu e consumir o holocausto. Você acha que Acabe tinha uma igreja completa? Você acha que Elias tinha uma igreja completa que nem essa daqui? Aqui dá gozo de trabalhar, porque aqui o pastor não trabalha sozinho, pode ter certeza que tem sempre gente junto ali. Agora Elias não, Elias estava sozinho. Elias subiu o monte Carmelo, e o povo lá, e nada de Deus mandar fogo do céu. Os Baal lá quase se mataram. Daqui a pouco Elias foi lá e fez uma oração pequenininha, veio o fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou as pedras, lambeu a água do chão. E quando Elias olhou para baixo, o povo de Israel, tudo lá embaixo, que tinha esquecido de Deus, estavam lá, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam se lembrando, porque até ali eles estavam adorando a Baal. Se coloca de pé, irmã Camila, se prepara. O reconhecimento de uma grande gratidão, o reconhecimento de uma servidão assolada, o reconhecimento acerca de um profundo clamor. Que exemplo você está tomando? O exemplo de Neemias? Ou o exemplo do povo de Israel? Só há arrependimento, meus irmãos, se houver palavra. Você só vai reconhecer os teus erros quando você começar a botar a tua vida diante da palavra do Senhor. Você começar a reconhecer quem é o teu Deus. Você começar a reconhecer o que Ele já fez por você. Você reconhecer o que você já tem feito para Ele. Você vê da onde você veio, para onde você está e aonde você vai. Você reconhecendo isso, você vai ver grandemente que o arrependimento vai vir na tua vida genuinamente. Você vai se arrepender, a glória do Senhor vai descer na tua vida, e o avivamento virá sobre o povo de Deus. Por quê? Porque o avivamento vem através da palavra, o avivamento vem através do reconhecimento, do arrependimento e da súplica, e reconhecer a Deus que Ele é o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses.